Antes de eu dar mais uma dica, eu quero contar uma história que o meu pai me falou uma história para eu colocar nesse vídeo. A história é de um cara autista que tem dificuldades de conseguir um emprego. Aí os pais, vendo que ele precisa de um emprego, eles abrem um lava-jato, para ele trabalhar. E lá, nesse lava-jato, o cara que é autista, ele conseguiu um monte de clientes. E que é uma curiosidade, esse cara sonha em ser jogador o jogador da Fórmula 1, só que de moto. Eu não sei que é moto ou é carro mesmo. Aproveitando isso, eu trouxe. Aproveitando isso, as pessoas me perguntam: por que os autistas são inteligentes? Eu vou explicar para você. Por que os autistas são inteligentes? Variabilidade cognitiva. A inteligência do transtorno do espectro autista é heterogênea. Estudos indicam que aproximadamente 36% a 38% dos autistas não apresentam prejuízo intelectual. 23 a 24% estão na faixa de limítrofe, QI 70 a 85, e cerca de 37% a 39% possui deficiência intelectual. Hiperfoco e talentos. Muitos autistas desenvolvem interesses profundos e específicos, conhecidos como hiperfoco, que podem resultar em habilidades excepcionais em áreas como matemática, música ou arte. Mitos na mídia. A imagem do autista gênio savantismo é rara, ocorrência em cerca de 10% dos casos, e não representa a maioria que muitas vezes necessita de suporte significativo. Formas de inteligência. Autistas frequentemente pensam de forma visual. São orientados a detalhes ilógicos, o que pode facilitar o desempenho em áreas técnicas. E sabe qual é o mais interessante sobre os hiperfocos? Sabe qual é o mais interessante sobre os hiperfocos? É que você dá para perceber que o autista quer ser alguém na vida. Eu, para quem não sabe, eu tenho hiperfoco na arte, e na dublagem, na cultura pop e no entretenimento. Eu tenho muito hiperfoco sobre isso. Eu ouço algumas... Por quê? Eu ouço algumas músicas de filmes, de animes, e doramas e etc. E também eu vejo muitos vídeos de uns meus dubladores favoritos, que eu vou citar, que eu não preciso nem citar. É isso. É muito importante o autista ter um hiperfoco, porque você dá pra ver que o autista tem uma profissão que é a cara dele, porque se você quer ter uma profissão, tem que ter uma profissão que combina com você. E não que combine, se aquela vamos lá. É muito importante o autista ter um hiperfoco, porque dá pra ver que o autista está prestes a ter uma profissão que combina com ele. E esse exemplo do cara que os pais abriram a lava-jato pra ele, e por causa que ele tem dificuldade de conseguir um emprego, e que tem um sonho de ser o jogador da Fórmula 1.
o hiperfoco dele é de carros. E eu vou. O hiperfoco dele é de carros. Ele quer ser campeão da Fórmula 1. E etc. E eu vou mostrar os hiperfocos. E eu vou dar exemplos sobre os hiperfocos que os autistas podem ter. Medicina. Ele. Eu não sei quais exemplos vou dar. Vamos lá. Medicina. O cara tem hiperfoco. O cara brinca de médico. Ele tem hiperfoco. Ele quer ser um médico. Um cirurgião. O cara tem hiperfoco na música. Ele quer ser um cantor. Se ele saber compositar alguma música, tá tudo certo. O cara tem hiperfoco na o cara tem hiperfoco na arte e na dublagem. Ele quer ser ator e dublador. Exemplo. O cara tem hiperfoco na arte e na dublagem, como eu. O cara quer ser dublador. Porque ele vê muito elenco de dublagem na Dublapédia. Ele vê muitos vídeos dos seus dubladores favoritos. E é isso. E aproveitando esse momento, porque eu quero contar a minha história. Eu quero contar a minha história na dublagem. Eu quero contar a minha história. Eu vou aproveitar isso para contar a minha história da dublagem. Eu conheci a dublagem. Eu conheci a dublagem ainda criança, quando assistia os meus programas favoritos, como Sou Luna, Patrulha Canina, Top Wing, Brachiosaurus e essas coisas. Mutante Rex, Tartarugas Ninja e essas coisas. Até que um dos meus programas favoritos, quando terminava o programa favorito, aparece os créditos de um elenco de dublagem. Aí um dos programas que eu peguei é a Patrulha Canina. E eu fui lá pesquisar o dublador do Raider, que eu vou deixar o Instagram, as redes sociais dele aqui. E se você quiser pode conhecer mais o trabalho dele. Eu fui lá pesquisar no YouTube, dublador Ítalo Luiz. Aí encontrei o vídeo da Bianca Alencar aqui. Eu vou deixar as redes sociais dela, e você vai lá no canal da Bianca Alencar, colaborar com o canal dela e assistir os vídeos dela, se você quiser. E ele estava fazendo desafio. Qual é a música? Naquela época da criança, eu gostava muito da voz desse cara. Porque enquanto eu assistia vídeo, quando eu estava fazendo alguma coisa, eu imagino a voz dele. Eu imagino as novelas. Eu até imaginei as novelas infantis do SBT. Eu até imaginei as novelas infantis do SBT que ele ia fazer. E eu até imaginei as novelas do SBT que ia fazer como protagonista. Foi uma loucura. Eu era um fã maluco do dublador do Raider. Aí chegou vamos lá, chegou a pandemia. Como eu estava dizendo, chegou a pandemia. Aí eu fui lá na Netflix do celular da minha mãe, porque na época eu não tinha celular.
Foi lá pra Netflix até eu ver, até eu descobrir um anime que naquela época eu comecei a gostar de anime. E, e eu vi um anime chamado Beyblade Burst. E aí eu percebi. É o Ítalo Luiz que dubla o protagonista. Só que quando eu assisti o anime, eu percebi que não é o Ítalo Luiz que dubla o protagonista. E eu percebi que. Eu tô suspeitando que ele é dublado por uma mulher. Que o protagonista, o Valchaoy, ele é dublado por uma mulher. Só que não é. Só que quando eu comecei a pesquisar o dublador dele, eu percebi que eu me enganei, não é uma mulher, e sim é um homem que é o brabo do Carlos Magno. E se vocês quiserem, podem ir lá acompanhar esse cara e descobrir quem é que tá dublando. Aí, na temporada Turbo, que eu comecei a gostar mais de Beyblade, por causa do tema de abertura, eu também suspeitei que o personagem Aige Akabane, eu comecei a suspeitar que o personagem Aige Akabane também é dublado por uma mulher, só que quando eu pesquisei no YouTube, eu acabei me enganando de novo, e é o brabo do Danilo Diniz. Eu recomendo vocês acompanharem ele também. Aí o tempo foi se passa. E aí naquela época eu comecei a acompanhar os vídeos desses dois dubladores, o dublador do Valt e o dublador do Ike. Aí tá, passou-se o tempo, aí eu percebi que para ser dublador tem que ser ator. Aí eu disse, não, essa profissão não ia pra mim, porque naquela época eu decidi que eu ia ser fotógrafo. Aí no ano seguinte, no dia do meu aniversário, primeiramente naquela época eu assistia muito vídeo da Bianca Ligar, porque é muito legal os vídeos dela nas redes sociais, no Instagram. Aí o tempo foi se passando e aí chegou no dia do meu aniversário, que é 3 de agosto. Não esqueça da data do meu aniversário. Chegou o dia 3 de agosto, que é o dia do meu aniversário. Quando eu tava fazendo um post de aniversário, do nada apareceu o perfil do Instagram do Danilo Diniz. Eu percebi que a dublagem é pra mim. Aí quando não foi no dia do parabéns, que é no sábado, eu decidi pra todo mundo. Eu decidi pra todo mundo. Eu revelei pra todo mundo que eu quero ser dublador. E todo mundo me apoiou. Aí até hoje eu comecei a seguir os meus dubladores favoritos. E comecei a fazer fã-dublagens. As minhas primeiras fã-dublagens foram Patrulha Canina, Sakamoto Days, Blue Lock, Black Clover Bakugan e outras coisas também, e etc. E também o meu sonho é ser dublador lá em São Paulo. Eu quero dublar porque tem vários dubladores que me inspiraram, que é o Gabriel Martins, que é o dublador do Killua de Hunter x Hunter, Bruno Casemiro, que é o dublador do Shinra de Fire Force, Kirishima de My Hero Academia, Kou de Hanako-kun e muitos outros personagens. O Lucas Almeida, que é o dublador do Eren, o Lucas Almeida, que é o dublador do Eren, de Attack on Titan, do Hinata, de Haikyuu, do Soul Eater, e de outros personagens. E Samuel Fernandes, talvez que eu não esqueci de você. O Samuel Fernandes, que é o dublador do Tenki Kaminari de My Hero Academia,
do Duque de O Duque da Morte e sua empregada, e do Harry de Dark Moon The Blood Altar, e também de outros personagens. E tem a Maria Evangelista, que é dubladora da Soluna, da Mirabel de Encanto, da Isadora de Elite e de outros personagens também, da Kira de Sakamoto Days. Deixa eu ver se tem mais aí. Ai, caraca. A Luísa Ota, que é dubladora da Uraraka de My Hero Academia, Kohaku de Dr. Stone e da Suha de Dark Moon The Blood Alta. Danilo Diniz, que ele foi o motivo para eu querer me tornar dublador, que é o dublador do Aige Akabane de Beyblade Burst Turbo, do Akira Tendo de Zonsen, do Rain de Pokémon Horizontes, do Pipe de Margarita, que sua lenda vale a pena. Deixa eu ver se tem mais. Do Noah de Dark Moon, The Blood Alta, tem de muitos outros aí. E tem muitos outros que me inspiraram. E também tem muitos outros dubladores lá de São Paulo que eu quero, que me inspiraram, que eu quero muito dublar com eles. E é por isso e esse é o motivo que e tem vários dubladores lá de São Paulo que me inspiraram, que eu quero muito dublar com eles. E outra coisa, vou falar uma coisa para todos vocês, eu vou repetir isso sempre. Eu não vou desistir. Como eu falei nesse vídeo aí. Olha só, o autismo não vai me impedir de eu ser uma pessoa. Olha só, o autismo não vai me impedir só por causa que eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, eu não gosto de nada. Não, olha só, a partir de hoje eu tô começando a gostar de estudar. E a partir de hoje eu tô começando a gostar de estudar. E dane-se as pessoas que vão falar que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, isso não vai me impedir. Olha só, o autismo não significa que eu sou incapaz, não. Eu sou capaz sim. E você que é autista também, você é capaz sim. E eu quero, e eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou insistir, e eu não vou desistir, e eu vou me levantar milhões e milhões e milhões e milhões de vezes até conseguir, e eu vou me levantar milhões e milhões e milhões e milhões de vezes até conseguir chegar onde eu quero, porque eu tenho orgulho de ser autista, e eu não vou desistir do meu sonho por causa das pessoas me criticando, dizendo que eu sou incapaz. Não, eu não vou desistir do meu sonho só por causa disso, não. E eu vou me levantar milhões e milhões de vezes até conseguir chegar onde eu quero. Por causa dessas histórias dos meus dubladores favoritos lá de São Paulo, que me inspiraram, que eu quero muito dublar com eles, e de outras histórias de inspiração e de outras histórias de inspiração envolvendo o autismo e de outros filmes biográficos que eu assisti que tem história de superação, eu vou conseguir. Eu vou dizer uma coisa, eu não vou desistir, eu vou insistir, eu não vou desistir. E eu vou me levantar milhões e milhões de vezes até conseguir chegar onde eu quero. Não desisto, e eu recomendo a todos os autistas que não desistam dos seus sonhos e que vocês continuem com a sua jornada até conseguir chegar onde eu quero. Até o final dessa jornada vocês vão conseguir. Eu vou conseguir isso com muito orgulho. Eu sou autista com muito orgulho. E eu vou me levantar milhões e milhões de vezes até conseguir chegar onde eu quero. É isso mesmo.